Bom dia para todos que nos assistem nesta manhã. Louvado seja o Senhor Jesus por nos conceder mais um novo dia. E na graça e na fé, vamos para mais uma escola bíblica dominical. Oremos. Pai de amor, na tua presença estamos. Obrigada por nos conceder um novo amanhecer. Conceda graça e sabedoria a quem vai ministrar, ensinar o estudo. Nos abençoe neste momento, quando vamos ouvir a tua palavra, que sejamos renovados na esperança e na fé, em nome de Jesus. Amém. Passamos a leitura bíblica no Salmo 134. Palavra do Senhor para nós nesta manhã. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor, nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Que as bênçãos do nosso bondoso Deus esteja presente em todos os momentos da sua vida. Agora, ouçam um belo louvor e sejam fortalecidos na fé com mais um estudo bíblico. Uma excelente semana e fiquem na paz. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento
fiel a mim. Bom dia, irmãos. A saúde da amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar estudando na nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que é essa revista de adultos da editora Fé. As marcas, nós estamos estudando sobre as marcas de uma igreja saudável. Texto do reverendo Giancarlo Brojato. A semana passada nós estudamos sobre a liberdade na igreja, parte 2. Hoje nós vamos continuar com a parte 3. E o texto básico é 1 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 25. Vamos ler novamente o texto. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui à aula passada, porque nós fizemos parte 1 e parte 2, para a gente ler o texto. Vamos ler novamente o texto. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as mesmas coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Palavra do Senhor. Então, como nós vimos na aula passada, a igreja de Corinto questionava a autoridade de Paulo como apóstolo. Paulo se defendeu, mostrou que ele era, sim, um apóstolo com todo o poder, designado por Jesus Cristo, no encontro pessoal com Jesus Cristo, em Jesus Cristo já ressuscitado. Amém, irmãos? Vimos que todo cidadão que trabalha tem direito a viver do seu sustento. E também quem trabalha para o Senhor tem direito de viver do seu trabalho, sustentado pelos irmãos, pela comunidade de fé, pela igreja. Hoje, nós vamos continuar o mesmo estudo, falando de liberdade na igreja, parte 3. E hoje nós vamos falar sobre a renúncia de Paulo pelo Evangelho. Então, quando a gente vê essa frase que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, nos assusta. Ele diz: uns pregam pelo verbo, outros pregam pela verba. Assusta muito, mas também nos mostra uma realidade no nosso mundo atual que nós estamos vivendo. Nós sabemos que temos milhões e milhões de pastores, pregadores por esse mundo afora, que não estão preocupados com as suas ovelhas, né? Estão preocupados com o que eles vão tirar das ovelhas, o que eles vão ganhar dessas ovelhas. Sua lã, tudo que a ovelha puder lhe dar, mas nunca pelo cuidado da ovelha, nunca pelo bem-estar da ovelha, né? Então muitos pegam pelo verbo, que é Jesus Cristo, mas a maioria, a grande maioria, pregam pela verba. Então, isso aí antes, lá no tempo de Pedro, na igreja primitiva, já era anunciado e já era previsto. Mesmo, então vamos falar agora de Paulo, né? Mesmo tendo os direitos dos demais apóstolos e a autoridade recebida de Jesus Cristo, Paulo renuncia a seus direitos. É importante compreender que o tema da liberdade cristã está na grande temática dos capítulos 8 e 11. Paulo, de 8 a 11. Paulo, ele é livre para renunciar ao direito que tem de receber, dinheiro, paga para pregar. A nova tradução na linguagem de hoje, na Bíblia da linguagem de hoje, ela traduz de maneira fácil essa ideia. Olha como diz essas mesmas palavras na linguagem de hoje. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esse direito para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai tirar o orgulho que tenho de agir assim. Então, embora a igreja de Corinto questionasse isso, Paulo já tinha abriu mão de todos os direitos para pregar, né? Ele vivia de doações, ninguém tinha obrigação de cuidar dele, de alimentá-lo, de vesti-lo, de abrigá-lo. Só aqueles a quem Deus tocasse o coração, né? Aqueles de bom coração. E ele tinha orgulho de viver assim. Nós sabemos que Paulo tinha profissão, ele era fazedor de tendas, né? Então ele vivia do seu trabalho, ao mesmo tempo que ele divulgava o Evangelho de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, né,
deixaria tudo, abria a mão de tudo, todos os meus direitos, para levar a mensagem de Jesus Cristo. Eu conseguiria fazer o que Paulo fez, eu como cristã, como serva do Senhor, como uma pessoa comum, como Paulo era, né? Com amor pela obra, todos nós temos amor pela obra, mas será que nós abriríamos mão de tudo? Eu assumiria uma igreja, ou faria uma missão, né, com meu próprio dinheiro, mesmo custeando todo o meu trabalho? Né, meu coração estaria disposto a fazer isso? Né? É uma pergunta, um questionamento, é algo para fazermos para nós mesmos. Né? Qual é o grau de comprometimento? Qual é o grau do amor que eu tenho pela obra, pela missão, pela igreja, pelo meu ministério? Eu conseguiria trabalhar, eu mesma custeando, secularmente falando, em outra profissão, né, o meu trabalho, e mesmo assim trabalhar para Cristo? Amém, irmãos? É uma pergunta. Estamos no ano novo, estamos na segunda semana de 2022. Né? Como é que eu já estou agindo do dia 1º até aqui? Como foi minha reflexão do dia 2, domingo passado, até aqui? Amém? Vamos pensar, né? Vamos nos conhecer, vamos nos interrogar, vamos medir a nossa fé, nosso comprometimento com a palavra do Senhor, com a missão que Jesus nos deixou. Podemos perceber que o orgulho de Paulo é de poder ser livre para servir a Jesus Cristo. Não há orgulho em ter direitos, mas orgulho em servir e ter a sua obrigação de pregar o Evangelho como funcionário de Deus. Paulo denomina o seu ministério como um administrador, ou economos. Isso ele nos leu lá no versículo 17. Ai dele se for um administrador infiel, desobediente. Ele ainda se cobra por aquilo que ele não recebe, mas por aquilo que ele faz com orgulho, porque ele é um funcionário de Deus, ele está a serviço de Deus. A alegria de Paulo nesse sentido é administrar bem o dom que recebeu do Senhor Jesus Cristo. O orgulho de Paulo é pregar sem cobrar nada. Isso está lá no versículo 18 do texto que nós lemos. A recompensa de Paulo é não servir de pedra de tropeço para ninguém e, como um bom administrador, ser aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Ser aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. E nós? Nós temos essa preocupação? Tudo que nós fazemos em nossa vida, desde que acordamos até quando dormimos, será que tudo que nós fazemos nesse período, a nossa preocupação era sermos aprovados por Jesus Cristo? Nós nem sabemos se vamos acordar, irmãos, ou se vamos já estar na glória, na presença de Jesus. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que procurar ser aprovados por Deus, por Jesus Cristo, da mesma forma como Paulo fazia, como administrador fiel, a serviço de Deus aqui, com o privilégio de poder servir a Deus. Amém? Há esse senso de responsabilidade e trabalho hoje das lideranças cristãs. Nós vimos isso dentro das nossas igrejas. Será que nós vemos essa característica nos nossos líderes, que conseguem deixar tudo, bens materiais, tudo de lado, glória humana, títulos, né? Coisas que o homem valoriza, e servir a Deus, se dedicar ao caminho da cruz? Será que líderes cristãos renunciariam aos seus direitos por causa do Evangelho? Né? Não sei se você é um líder cristão, se você é um diácono, se você é um presbítero, se você é um pastor, se você é um missionário, se você está na liderança. Né? Mas o que é que te move a fazer seu trabalho? É os bens que você ganha, as coisas mundanas que esse trabalho te agrega, o orgulho de ser reconhecido, de ter título, de ser ou é simplesmente a aprovação
diária de Jesus Cristo, nessa nossa missão, nesse trabalho. O que nos move? Mais um questionamento, irmãos. A palavra de Deus, ela nos põe em xeque, ela nos faz pensar, ela nos faz comparar a nós mesmos com os grandes líderes, com os homens levantados pelo Senhor. Amém? A liberdade cristã era uma liberdade condicionada por Deus. Por exemplo, eu vou na minha missão. Onde Deus me parar, eu vou ficar. E ali eu vou trabalhar. Quando Deus tiver um novo território, Deus me solta de novo. E eu continuo na minha caminhada. Olha aí, às vezes Deus nos manda para uma região, nos segura lá um período e depois nos solta para que nós possamos ir para outro caminho, ou outra pessoa, ou outro discipulado, outra missão. E é assim que nós temos que viver dia a dia. Dispostos a sermos livres, mas sermos livres conforme os desejos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, conforme os desejos de Jesus Cristo. Eu vou, eu paro, onde Deus quiser, e continuo a caminhada quando Deus quiser também. Paulo ensina que o amor edifica e o conhecimento enche de orgulho. O apóstolo retoma essa mesma tese agora, aplicando a sua própria vida. Paulo não é um pregador retórico, ao contrário, é um pregador que vive o que prega e pratica os conselhos oferecidos à igreja do Senhor. Ele prega e ele pratica tudo o que Deus lhe ensina, tudo que Deus colocou em seu coração para que ele ensinasse, tudo que o Espírito Santo o revelou para que ele revelasse a outrem, através das suas cartas, dos seus conselhos, seus ensinamentos. Paulo, portanto, tem os direitos, mas abre mão deles por causa da sua liberdade. Jesus libertou Paulo e fez dele um cristão livre. Paulo não é escravo de ninguém, porém sua liberdade e o amor em seu coração o tornaram servo de todos. Amém, irmãos? Olha que texto lindo, olha que coisa bonita. Servo de todos. Eu estou para servir a todos. Amém? Paulo tinha uma missão. E essa missão era fazer com que Jesus Cristo, ressuscitado, vivo, fosse conhecido a todos. Então, o objetivo de Paulo como missionário era fazer Cristo ser conhecido entre todas as pessoas, os grupos religiosos, os partidos filosóficos. Sendo assim, pode aplicar a máxima do amor em sua vida. Sendo judeu, pregou para os judeus. Aos que viviam na lei, que era chamado nomos, se fez como um da lei, mesmo não estando sob o jugo da lei. Aos denominados sem leis, que eram os anomos, ou seja, os gentios, Paulo viveu como um homem sem seguir os costumes judaicos, observando que seguiu a lei de Cristo, que é a lei do amor. Aos fracos se fez fraco para ganhar esse grupo. Enfim, se fez tudo para com todos, para salvar alguns. Ele não conseguiu salvar a todos, porque esse não é o propósito de Deus. Mas aqueles para o qual Deus os enviou, o trabalho dele foi eficaz. Amém? E é assim que Deus também age conosco. Deus vai nos enviar para pregar a todos e para salvar a alguns, conforme os seus propósitos. Mas a nossa missão é servir, é falar, levar a verdadeira mensagem, apresentar Jesus Cristo e seus ensinamentos a todos. É interessante observar que no final dessa lista, Paulo explica a sua conclusão, versículo 23. Fez todo o esforço por causa do Evangelho. Sua liberdade consiste em focar na vida, na pregação, consiste em focar sua vida na pregação do Evangelho. Paulo é livre, inclusive para abdicar de sua autoridade, recebida pelo próprio Cristo,
em favor da salvação de alguns. Aí está Jesus ensinando, e é isso que Paulo quer que todos conheçam, os ensinamentos de Jesus, que muda vidas, muda caráter, tira pessoas com jugo pesado e torna esse jugo leve, tira pessoas das trevas e traz para as luzes. Amém, irmãos? Esse tem que ser o nosso desejo também, o mesmo desejo que Paulo tinha. Se desejasse participar de um banquete para salvar alguns homens, Paulo estaria seguro e convicto de não praticar a idolatria. Aqui, estamos referindo à primeira aula que nós tivemos, onde escreveram a Paulo, dizendo que alguns irmãos ainda praticavam de práticas pagãs, idolatrias a deuses pagãos, e que alguns da igreja achavam que isso não era pecado. Outros, por outro lado, achavam que era. E o que Paulo explicou sobre isso? Que os irmãos que são mais fortes na fé, que sabem que um Deus pagão é nada, e com consagração o Deus pagão é consagrado a nada, pode participar sem pecar. Mas se essa prática ainda fosse levar maus exemplos aos irmãozinhos mais fracos na fé, que ainda não tinha esse conhecimento, ainda não tinha esse grau de confiança na fé cristã, era para não praticar, não é? Para que não ofendesse ao irmão. Amém, irmãos? Para que não fizesse com que o irmão fosse para a apostasia, caísse na fé. Mas por causa da sua liberdade, não faria para não escandalizar o irmão fraco da igreja, e sentiria sua consciência agredida por tal atitude. Então isso serve para nós hoje, né? Se nós somos irmãos fortes na fé, se nós temos conhecimento suficiente da palavra do Senhor, se nós entendemos o que Paulo diz quando diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos edifica, então nós temos que cuidar dos irmãos que ainda não têm esse grau de conhecimento. São os irmãos que ainda estão no leitinho na igreja e que vão crescer, e como nós um dia também vão ser alimentados por comidas mais sólidas. Amém? Então Paulo tinha essa preocupação, e essa preocupação ele deixa para a gente, esse cuidado ele deixa para conosco como membros de igreja que tem recebido o tempo todo pessoas que chegam fragilizadas à procura do alimento espiritual, que é Jesus Cristo. Amém? Por fim, lá em 9, 24 e 25, Paulo se compara a um atleta. A imagem da corrida tem longa tradição na filosofia grega. Lá em Corinto havia jogos de 2 em 2 anos. Paulo pode ter encontrado lá nos Jogos da Primavera de 51 depois de Cristo, conforme Carrez, no seu livro, né, de 1993. Dos 6 jogos em voga, ele se concentrou em 3: a corrida, a luta e o pugilato, que é o boxe. A interpretação importante de Paulo é seu tom comunitário do prêmio. Olha só, Atenas, né, a cidade de Corinto, ficava na Grécia, e nós sabemos que é da Grécia que vem os Jogos de Atenas, nas principais competições olímpicas do mundo, né, e no tempo de Paulo já tinha algumas competições. Então ele fala que em vez de um só, todos que estão na corrida ganharão o prêmio. Então nós que estamos correndo para o prêmio, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a vida eterna com Deus, nós que queremos viver na Nova Jerusalém, uma cidade onde as ruas são cravejadas de ouro e diamante, que nada vai nos faltar, nós vamos viver eternamente em êxtase, na presença do Senhor, presença de Deus, né? Todos os que correm com esse objetivo ganharão o prêmio. Não somente um vai ser premiado. Os atletas impõem a si mesmo a disciplina rigorosa para ganhar uma coroa, que em grego é stafano, que é uma coroa que é corruptível. O cristão, por sua vez, quer exercer a disciplina do amor e da liberdade,
porque receberá uma coroa incorruptível. Aqui estão, irmãos. A coroa de laranjeira, aqui embaixo, que é a coroa que os atletas, junto com a premiação, recebiam. Era a glória de vencer aquela corrida. E a nossa coroa, que é a coroa de espinhos, usada por Jesus Cristo, que ela é incorruptível. A de flor de laranjeira vai murchar, uma semana ela vai deixar de existir. A nossa existirá eternamente. O nosso prêmio será eterno. Nunca ninguém nos tirará, nunca ninguém roubará de nós. Amém, irmãos? Todos estão correndo para receber essa coroa, a coroa de glória de Jesus Cristo, né? Ao usar a imagem da luta de boxe, Paulo faz a comparação do atletismo, porém contra o próprio corpo, que deve ser dominado e reduzido à escravidão. Mas por que ele faz isso? Porque é livre e pode dominar suas paixões e submetê-las ao Evangelho, a fim de não ser desqualificado. Diz lá no versículo 27. Este quadro do atletismo serve de modelo para a vida do cristão. Então, o exercício da disciplina, do amor e da liberdade cristã é uma atitude de muito esforço pessoal. Não é fácil. Não é eu querer e a coisa acontecer. Tenho que querer e tenho que ter disciplina para conseguir, ter amor, né? Exercer essa liberdade que eu tenho de poder escolher servir a Deus, de escolher ser aprovado por Deus, de pedir a ajuda do Espírito Santo a todo momento para que eu seja um campeão, para que eu venha a ser vitorioso. Atletas caem, machucam, lesionam, param, recomeçam até chegar à vitória. E nós também temos que ter essa mesma disciplina. Amém, irmãos? Paulo o compara a uma luta contra o próprio corpo para poder submetê-lo à vontade de Cristo Jesus. Olha aí um lutador preparado, pode vir, o tempo pode fechar, pode vir o adversário que for, ele está preparado para a luta. E é assim que nós temos que ser, esse lutador, preparado para o que der e vier, mas eu vou chegar lá, eu vou ser vitorioso em Cristo Jesus. Este quadro do atletismo serve de modelo para a vida do cristão. O exercício da disciplina, do amor e da liberdade cristã é uma atitude de muito esforço pessoal. Paulo o compara a uma luta contra o próprio corpo para poder submeter à vontade de Cristo Jesus. Então, irmãos, para concluir, lá em Gálatas 5:1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, nós somos livres, Jesus nos libertou, e nós temos essa liberdade aí, nós temos o mundo pela frente. Nós vamos voar para a direção que nós escolhemos. Nós vamos nos disciplinar, vamos treinar nosso corpo, nossa mente, vamos nos fortalecer na palavra do Senhor, vamos nos unir aos irmãos da igreja, vamos todos juntos pela direção da cruz, para a vitória em Cristo Jesus, para recebermos a coroa incorruptível, que é a coroa que nós vamos receber quando nós chegarmos na glória. Amém? Então, a liberdade cristã é um caminho de serviço. Este é o grande ensinamento de Paulo aos Coríntios. Liberdade que gera opressão e sofrimento não pode ser considerada uma liberdade verdadeira. Então, se eu estou fazendo com sofrimento, com falta de vontade, com muita opressão em cima, por dinheiro, por vaidade, por glória humana, eu não estou sendo livre, eu não estou sendo verdadeiro, eu não estou sendo livre conforme Jesus Cristo quer que eu seja. Então eu tenho que fazer tudo com amor, com dedicação, sem glória própria, mas sim com bastante bênção, bastante ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Cristo seja visto em mim, para que a palavra de Deus seja ouvida através de mim, para que as verdades que eu falar através do Espírito Santo de Deus não seja para aprisionar pessoas, para que essas pessoas fiquem me idolatrando,
idolatrando você como líder, você como presbítero, você como diácono, você como missionário, mas sim que a palavra de Deus seja glorificada, que Deus seja glorificado através do seu trabalho livre de amor. E se quando nós buscamos primeiro, irmãos, o reino de Deus, sua justiça, nada nos falta. Todas essas coisas nos são acrescentadas. Né? Nós vamos dormir em paz, vamos ser valorizados por Deus, vamos ser aprovados por Deus. Ao refletir com a comunidade dos coríntios sobre certo direito, Paulo ensina que pode abrir mão deles por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então nós não precisamos de nada para servirmos a Cristo Jesus. O salário de um pastor é direito dele? Sim. É digno? Sim. O pastor precisa receber pelo seu trabalho? Sim, precisa. Mas ele não tem que trabalhar só por isso. Isso aí é consequência do tempo que ele dedica a Deus. A sua principal paga tem que ser a glória de Deus. A honra e a glória a Deus. Amém, irmãos? E que quando nós sairmos, abrimos a palavra do Senhor para estudarmos, que a gente veja isso, ó, mapas, lugares, pessoas, comunidades, pessoas precisando ouvir aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos estudando. Amém? Que esse seja o verdadeiro desejo dos nossos corações nesse ano que está na sua segunda semana. Estamos no segundo domingo de 2022. Ide fazer discípulos. É a ordenança de Jesus. Agora, vamos fazer por amor. Vamos pregar de graça. Vamos pregar buscando ser aprovado dia a dia pelo Senhor da glória, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da saúde, pelo Senhor da prosperidade, pelo Senhor da paz, pelo Senhor do amor. É isso que nós precisamos, irmão, da união. Precisamos ser felizes com Jesus, através do seu trabalho e das bênçãos que recebemos por trabalhar, por servirmos a um Deus verdadeiro, a um Deus todo-poderoso, que é o nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe e que possamos nos encontrar logo mais à noite para cultuarmos a esse Deus maravilhoso. Amém.